17 fatos sombrios da vida na Coreia do Sul, o país mais estressante do mundo. A Coreia do Sul, embora seja uma potência cultural e tecnológica, esconde um lado sombrio que muitos preferem ignorar. O país é obcecado por padrões de beleza quase inatingíveis, levando muitos a recorrerem a cirurgias plásticas e criando uma geração obcecada pela perfeição estética. Nas escolas, o bullying é tão intenso que suas consequências podem ser devastadoras, com jovens enfrentando traumas irreparáveis. Já no mundo cintilante do K-pop, por trás das performances impecáveis, se escondem abusos e uma pressão psicológica brutal sobre os ídolos, que muitas vezes são forçados a sacrificar sua saúde mental em nome do sucesso. Para completar, a crescente ameaça das filmagens secretas de mulheres, muitas vezes sem seu consentimento, revela um lado obscuro da sociedade sul-coreana. Esses aspectos alarmantes revelam o custo emocional de viver em um país onde a busca pela perfeição parece não ter limites. Neste vídeo vamos embarcar em uma jornada pela Coreia do Sul para explorar os lados obscuros deste país asiático. Número 17. A obsessão com a beleza perfeita. Na Coreia do Sul, beleza não é só um ideal, é um requisito social. Desde cedo, coreanos enfrentam uma pressão esmagadora para atender padrões quase inatingíveis. Pele clara como porcelana, olhos grandes, um rosto em formato de V. São padrões que ditam não apenas a aparência, mas também o sucesso profissional e social. Por exemplo, a cirurgia de pálpebra dupla, um procedimento para criar uma dobra no olho, é tão comum que muitos jovens a recebem como presente de formatura dos pais. A lógica? Ser bonito aumenta suas chances de conseguir um bom emprego ou até mesmo um parceiro ideal. Mas essa busca pela perfeição tem um preço. Estudos mostram que 25% das mulheres sul-coreanas entre 19 e 29 anos já passaram por algum procedimento estético. Entretanto, o impacto dessa cultura de beleza vai muito além da pele. Muitas pessoas relatam sentir que nunca são boas o suficiente, não importa o quanto invistam em produtos ou cirurgias. Essa pressão constante é uma das razões pelas quais a Coreia tem altas taxas de depressão e ansiedade. Número 16. Bullying escolar. Você sabia que o bullying escolar tem se tornado cada vez mais malicioso e sofisticado? Esse problema, presente em diversas partes do mundo, é uma realidade preocupante na Coreia do Sul. Lá, a pressão acadêmica e a competição intensa criam um ambiente propício para que agressões verbais, físicas e psicológicas aconteçam de forma alarmante. Um exemplo disso foi mostrado na série The Glory, onde cenas chocantes baseadas em fatos reais destacam a gravidade da violência escolar. Mas o problema vai além das telas. Dados mostram que o bullying na Coreia aumentou na última década, afetando a autoestima, a saúde mental e até a vida acadêmica das vítimas. Muitas desenvolvem depressão, evitam a escola e, em casos mais graves, chegam a pensar em coisas muito piores. Os agressores, por outro lado, têm usado métodos mais cruéis, muitas vezes influenciados por filmes e pelas redes sociais. Enquanto o governo promete medidas como o registro de histórico de bullying para admissões em universidades, especialistas defendem que é preciso focar na prevenção e na educação emocional. Número 15. O lado negro do K-pop. Você já se perguntou o que acontece por trás das luzes e coreografias perfeitas do K-pop? A indústria que conquistou o mundo com seus grupos talentosos e produções espetaculares esconde um lado sombrio que poucos conhecem. Para começar, os treinamentos intensivos são uma realidade para muitos aspirantes a ídolos. Jovens chegam com 12 ou 13 anos e passam anos em academias, muitas vezes longe de suas famílias, submetidos a rotinas exaustivas. A pressão para alcançar a perfeição é imensa e a saúde mental dos trainees frequentemente sofre. Casos de depressão e até foram relatados, mostrando o custo humano por trás do glamour. Além disso, os contratos com as agências nem sempre são justos. Muitos artistas assinam contratos escravos, que limitam sua liberdade criativa e pessoal, exigindo lealdade quase total. Outro ponto crítico é a cultura de aparência.
A pressão para manter um visual impecável leva muitos ídolos a recorrerem a cirurgias plásticas e dietas rigorosas. Escândalos de abuso também marcam a indústria. Há relatos de assédio, tanto físico quanto emocional, por parte de agências e colegas. A hierarquia rígida dentro dos grupos muitas vezes impede que artistas mais jovens denunciem maus tratos, perpetuando um ciclo de violência silenciosa. Número 14. Domínio masculino e desprezo pelas mulheres. Falar sobre a cultura coreana significa abordar um domínio masculino muito forte e um desprezo evidente pelas mulheres. Em casa, espera-se que as mulheres cuidem de todas as tarefas domésticas, da criação dos filhos e dos sogros. Na sociedade, elas são subvalorizadas, independentemente de suas habilidades e qualificações. No ranking de igualdade de gênero entre 144 países, a Coreia do Sul ocupa o 118º lugar. Além disso, os sul-coreanos acreditam que um homem que cuida da casa é motivo de vergonha. Muitos homens evitam essa responsabilidade, deixando suas esposas sobrecarregadas. Segundo uma análise da Organização de Mulheres e Famílias de Seul, as mães gastam quase 3 horas e meia por dia fazendo todas as tarefas domésticas, enquanto os pais gastam cerca de 1 hora. Com o peso do trabalho e das tarefas domésticas, as mulheres sul-coreanas têm muito pouco tempo para suas necessidades pessoais. Em termos de igualdade de gênero, estatísticas mostram que as trabalhadoras representam cerca de 1/4 da força de trabalho total em grandes empresas, e os salários que recebem equivalem a aproximadamente 70% do que é pago para os homens. Isso ocorre porque as mulheres sul-coreanas ainda são limitadas por valores tradicionais profundamente enraizados nas políticas, na cultura corporativa e na sociedade, tornando difícil para elas desfrutarem de salários proporcionais à sua educação e habilidades. A cultura empresarial dominada por homens está profundamente enraizada no subconsciente da população. Número 13. Alto custo de vida. A Coreia do Sul é uma potência global, mas o alto custo de vida tem gerado desafios para muitos de seus cidadãos. O país está classificado no 16º lugar no ranking mundial de custo de vida, mas a qualidade de vida do país ocupa apenas a 81ª posição. Isso evidencia um descompasso significativo entre o custo de vida, os preços dos imóveis e a qualidade de vida da população. Em Seul, o aluguel de um apartamento pode ultrapassar $1.000 mensais, representando mais de 30% do salário médio. Isso força muitos jovens a viverem com os pais por mais tempo, e as famílias de classe média enfrentam dificuldades para manter um padrão de vida. Os preços dos alimentos também aumentaram drasticamente, com o arroz subindo mais de 10% em 2022. A educação, considerada essencial, tem custos elevados com escolas privadas e aulas de reforço. Além disso, cerca de 350 mil jovens entre 19 e 39 anos vivem em reclusão social, sem acesso ao mercado de trabalho. Esses fatores contribuem para uma crescente frustração social, refletida na alta taxa de entre jovens e adultos. A realidade do alto custo de vida na Coreia do Sul tem se tornado um peso para muitas famílias. Número 12. O monopólio. Na Coreia do Sul, o domínio dos chaebols, grandes conglomerados familiares como Samsung, LG e Hyundai, ilustram um monopólio econômico que molda profundamente o país. Esses grupos não apenas controlam mais de 45% do PIB nacional, mas também influenciam diretamente setores estratégicos, como tecnologia, construção e automóveis. Por exemplo, a Samsung sozinha contribui com cerca de 20% do PIB sul-coreano, destacando o grau de dependência econômica do país em relação a esses conglomerados. Esse monopólio, além de concentrar riqueza, afeta o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que empregam 90% da força de trabalho, mas recebem uma parcela menor de investimentos e atenção do mercado. Muitos fornecedores e parceiros desses chaebols ficam presos em relações econômicas desiguais, dependendo excessivamente de contratos com os grandes grupos para sobreviver. O controle dos chaebols vai além da economia.
permeando a sociedade sul-coreana. A gestão familiar reforça dinastias corporativas, perpetuando a concentração de poder por gerações. Apesar de gerarem emprego e inovação, essas estruturas são frequentemente acusadas de práticas de monopólio e de desviar recursos para expandir globalmente, enquanto limitam o reinvestimento doméstico. Essa dinâmica agrava desigualdades e expõe um aspecto sombrio do capitalismo sul-coreano, onde o crescimento econômico vem acompanhado de desafios profundos à equidade e à sustentabilidade. Número 11. Poluição extrema. Uma coisa que você achará muito desagradável é a poluição. Muitas pessoas vêm para a Coreia do Sul pensando que o clima é apenas enevoado, mas, na verdade, é poeira fina e resíduos trazidos da China. A qualidade do ar na Coreia do Sul é extremamente ruim e todos precisam usar máscaras filtrantes ou ter purificadores de ar em ambientes internos. Seul é uma das cidades com os maiores níveis de poluição do ar no mundo. Segundo especialistas em qualidade do ar, a principal causa é a rápida industrialização no país. A Coreia do Sul também enfrentou uma das piores tempestades de poeira amarela em décadas. Essas tempestades carregam partículas prejudiciais como monóxido de carbono, enxofre, metais pesados e agentes cancerígenos. Também trazem vírus, fungos, bactérias, pesticidas, herbicidas e componentes plásticos, afetando profundamente a saúde da população. Além disso, lixeiras públicas são muito raras na Coreia do Sul. É comum ver montes de lixo em cantos reservados para os coletores, onde muitas pessoas despejam seus resíduos. Isso faz com que o mau cheiro seja inevitável para quem visita o país. Número 10. Excesso de graduados. Após a crise econômica, a Coreia do Sul passou a enfrentar uma flexibilidade trabalhista que gerou grandes desigualdades entre as gerações. Apesar de ter uma taxa de desemprego baixa, o país apresenta uma das maiores taxas de tensão no ambiente de trabalho dentro da OCDE. Isso se deve ao fato de que 51% dos trabalhadores relatam trabalhar mais do que o necessário. Especialistas apontam que a transição de empregos estáveis para contratos temporários aumentou a insegurança no mercado de trabalho, criando um cenário de maior desigualdade e menor crescimento. Esse processo é exacerbado pelo excesso de graduados. Muitos jovens, após anos de estudo, enfrentam dificuldades em encontrar empregos compatíveis com sua formação, o que resulta em frustração e estresse. Em um ambiente de alta competitividade e pressão, a incerteza econômica tem deixado sua marca na vida dos sul-coreanos, levando muitos a questionar o modelo de crescimento do país. Número 9. Insegurança para mulheres. Na Coreia do Sul, o problema de filmagens secretas de mulheres é alarmante. Segundo uma pesquisa do Ministério da Igualdade de Gênero e Família, até 8 em cada 10 mulheres enfrentam assédio no local de trabalho. Além disso, muitas não se atrevem a denunciar, temendo não apenas perder seus empregos, mas também sofrer danos à sua reputação. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Coreano de Criminologia em 2017, 80% dos homens entrevistados admitiram ter maltratado suas namoradas enquanto estavam em um relacionamento. Cerca de 38% desses relataram que a violência no namoro incluiu assédio sexual, seguido por abuso mental, abuso físico, abuso sexual e lesões intencionais. Além disso, relatórios recentes da polícia na Coreia do Sul mostram que a proporção de crimes direcionados a mulheres aumentou de 17 casos em 2007 para 28.000 em 2021. Estatísticas de 2011 a 2020 revelam que 86% das vítimas de crimes violentos no país são mulheres. Esses números indicam que as mulheres não estão seguras na Coreia do Sul, o que contribui para a relutância em se casar, ter filhos ou namorar, resultando na queda da taxa de natalidade no país. O que você pensa sobre este lado sombrio? Número 8. Colheres de ouro, prata e barro. A desigualdade entre as classes sociais no país é uma das mais acentuadas do mundo. Em uma sociedade altamente estratificada, quem nasce em uma família rica
com acesso à educação de qualidade e boas conexões, já começa com uma enorme vantagem. É o que se chama de colher de ouro. Um privilégio herdado que garante melhores oportunidades de emprego e uma rede social poderosa que facilita o acesso para os melhores cargos. Por outro lado, quem nasce sem essa vantagem, ou seja, com uma colher de barro, enfrenta enormes dificuldades para ascender socialmente. A falta de recursos e a ausência de uma rede de contatos limitam severamente suas oportunidades, não importa o quanto se esforce nos estudos ou no trabalho. Uma pesquisa do jornal The Hankyoreh revelou que 85% dos jovens sul-coreanos acreditam que quem nasce pobre nunca terá chances de competir com os ricos. A educação, que antes era vista como o caminho para o sucesso, perdeu seu poder de transformar vidas. Hoje, boa parte da elite tem acesso exclusivo às melhores universidades e os melhores empregos, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Esse cenário de desigualdade é confirmado pela OCDE, que aponta a Coreia do Sul como um dos países com a maior disparidade de renda, onde os mais ricos ganham 4 a 5 vezes mais do que os mais pobres. Número 7. Estilo de vida acelerado. A vida na Coreia do Sul é marcada por um ritmo frenético. Um exemplo curioso é o hábito de escovar os dentes enquanto caminham ou realizam outras tarefas, especialmente em locais públicos como escolas e escritórios. Esse estilo de vida apressado está profundamente enraizado na cultura local, mas também contribui para a impaciência generalizada. Imagens de sul-coreanos irritados com atrasos em serviços ou internet lenta são comuns. Muitos preferem fechar uma página na web do que esperar 3 segundos adicionais para carregá-la. Embora esse ritmo tenha impulsionado o rápido desenvolvimento do país, ele também contribui para erros graves, como o colapso do edifício Sampung em 1995, que deixou mais de 500 mortos e 900 feridos. A causa foi atribuída à negligência e pressa durante a construção. Número 6. Pressão acadêmica intensa. Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem sido reconhecida como um dos países mais desafiadores para as crianças crescerem, devido à imensa pressão educacional desde baixa idade. O sistema de ensino do país se tornou um dos mais competitivos do mundo, exigindo que até as crianças mais novas se dediquem aos estudos de forma intensa, como se fossem adultos, apenas para se manterem em ritmo com os colegas. Cerca de 83% das crianças de 5 anos frequentam aulas extras, e as famílias gastam em média 16% de sua renda com educação complementar. Os alunos do ensino fundamental enfrentam, além dos livros, o peso da cobrança para se destacar em suas turmas e liderar nas conquistas acadêmicas. Um estudo do Instituto Coreano de Saúde e Educação revelou que mais da metade dos estudantes no país experimenta níveis elevados de estresse, com a pressão acadêmica sendo considerada uma das principais causas, uma taxa bem acima da média global. Essa realidade extrema levou o governo sul-coreano a adotar uma medida drástica: a proibição de aulas particulares após as 10h30 da noite, na tentativa de aliviar um pouco a pressão sobre as crianças. O exame de admissão para universidades, o mais temido no país, é extremamente difícil. Só em Seul, há cerca de 24 mil escolas preparatórias, 3 vezes o número de lojas de conveniência, todas voltadas para ajudar os estudantes a se prepararem para essa prova crucial. A razão por trás desse cenário é o medo do desemprego e da falta de qualificação. Durante o período de exames, cerca de 20% dos candidatos fazem a prova mais de uma vez, buscando garantir uma vaga nas universidades mais prestigiadas, que são quase exclusivas para os grandes conglomerados sul-coreanos. Número 5. Hierarquia excessiva. A sociedade sul-coreana é fortemente hierárquica, um reflexo da tradição confucionista. Esse sistema é visível tanto nas relações familiares quanto no ambiente de trabalho, onde a hierarquia é rigorosamente elevada. Inclusive, existe até um termo para isso, chamado de Kondai. Na prática, esse termo é usado para se referir aos mais velhos, e muitas vezes, ser mais velho significa ter sempre razão, mesmo quando está errado.
No local de trabalho, essa estrutura cria uma grande lacuna geracional. A hierarquia é definida claramente por títulos e funções, com os superiores exercendo um poder significativo sobre os subordinados. Espera-se que os mais jovens se mantenham humildes e submissos, muitas vezes aceitando comportamentos abusivos ou humilhantes sem questionamento. Essa rígida divisão hierárquica pode levar a abusos de poder, assédio moral e um ambiente de trabalho tóxico, onde o respeito excessivo às figuras de autoridade resulta em um ciclo de estresse e frustração. A falta de liberdade para expressar opiniões ou adotar novas abordagens no ambiente profissional faz com que muitas pessoas se sintam aprisionadas, agravando problemas de saúde mental e dificultando o avanço pessoal e profissional. Número 4. O Exército. O serviço militar obrigatório na Coreia do Sul é um dos maiores desafios para os homens sul-coreanos, e seu impacto no mundo das celebridades e atletas é significativo. Esse sistema, imposto devido às tensões com a Coreia do Norte, obriga os homens a cumprirem de 18 a 21 meses de serviço militar. No entanto, enquanto é uma obrigação para a maioria, figuras públicas como ídolos de K-pop e atletas enfrentam um cenário único de pressão e expectativa. O caso de Son Heung-min, estrela do futebol e ícone global, ilustra as dificuldades que muitos enfrentam. Son, ao ser convocado para os Jogos Asiáticos de 2018, teve a chance de escapar do serviço militar obrigatório após a Coreia do Sul conquistar a medalha de ouro no futebol. Embora tenha evitado a ida ao exército, a experiência de quem serve é descrita como brutal e angustiante. O serviço é marcado por uma rígida hierarquia e longos períodos de isolamento, onde os soldados são submetidos a intensos regimes de disciplina e treinamento físico. A brutalidade do serviço militar também é associada a um ambiente onde abusos e torturas se tornam comuns, com relatos de violência física entre os oficiais superiores e os soldados. Além disso, o impacto psicológico é devastador, levando a sérios traumas. Número 3. Vida extremamente lotada. A superlotação na Coreia do Sul é uma realidade constante, afetando especialmente o transporte público. Em trens de metrô e ônibus, a sensação de ser uma sardinha enlatada é frequente, com o espaço pessoal praticamente inexistindo. Com uma densidade populacional de 15.569 pessoas por quilômetro quadrado, o país possui uma das maiores concentrações de habitantes no mundo. Além disso, a superlotação nas áreas urbanas é responsável por uma constante pressão sobre a infraestrutura, causando congestionamentos e tornando as ruas lotadas de pedestres. A falta de espaço não se limita ao transporte. Os apartamentos são pequenos, com muitas pessoas vivendo em condições apertadas e sem privacidade. A pressão das multidões pode ser fatal. O incidente de Itaewon em 2022, durante o Halloween, ilustra como a aglomeração excessiva pode resultar em tragédias. Mais de 100 mil pessoas estavam na área quando ocorreu o esmagamento, que deixou 158 mortos, incluindo 26 estrangeiros. O evento evidenciou o risco de tragédias em grandes aglomerações e levantou discussões sobre segurança em áreas públicas lotadas. A superlotação continua sendo um desafio sério, afetando tanto a qualidade de vida quanto a segurança dos sul-coreanos. Número 2. Os locais não gostam de imigrantes. Embora o fenômeno de excluir estrangeiros não seja muito explícito, você ainda sentirá que os sul-coreanos são, de certa forma, xenófobos, mesmo que ninguém fale isso abertamente. Por exemplo, é comum perceber que sul-coreanos relutam em fazer amizade com estrangeiros, não gostam de línguas estrangeiras, olham fixamente para estrangeiros com aparência marcante e desprezam países do Sudeste Asiático, considerando-os muito pobres. Independentemente de quanto tempo você viva lá ou do quão bem domine o idioma, sempre se sentirá um forasteiro. Alguns bares e clubes noturnos exibem placas proibindo a entrada de estrangeiros para mantê-los afastados. Portanto, é muito difícil construir um relacionamento sólido com os locais,
a menos que sejam sul-coreanos que tenham estudado ou vivido no exterior. De acordo com uma pesquisa do Korea Women Migrant Workers Human Rights Center, 90% dos sul-coreanos admitem que a discriminação racial existe no país. Casos de negação de serviço em bares ou táxis, apenas por causa da raça, também são bastante comuns. Além disso, segundo um relatório do Ministério do Trabalho da Coreia, o risco de acidentes ocupacionais para trabalhadores locais é de apenas 0,8%, enquanto para trabalhadores estrangeiros é de 1,16%. Estranho, não? Número 1. A tatuagem na Coreia do Sul. A tatuagem na Coreia do Sul carrega um estigma cultural profundo, refletindo uma longa história de resistência e discriminação. Embora o país tenha avançado consideravelmente em termos de modernidade, a tatuagem ainda é vista com desconfiança por muitos. Tradicionalmente associada a gangues ou à criminalidade, a prática de se tatuar é frequentemente mal interpretada. Na sociedade sul-coreana, onde a imagem e a aparência são fundamentais, quem opta por tatuagens enfrenta um julgamento severo. As tatuagens são vistas, principalmente entre as gerações mais velhas, como um sinal de rebeldia ou desvio dos padrões tradicionais de comportamento. Embora a popularidade das tatuagens tenha crescido, especialmente entre os jovens, elas ainda são muitas vezes escondidas, especialmente em ambientes profissionais. Legalmente, a situação é igualmente complicada. Apesar de a tatuagem ser legal, a prática de tatuar ainda não é regulamentada adequadamente, com muitos tatuadores sendo forçados a operar sem licença oficial, o que os torna vulneráveis a perseguições judiciais. Esses desafios mostram como a tatuagem na Coreia do Sul, mesmo com sua crescente aceitação, continua a ser um campo de batalha cultural, envolvendo questões de identidade, liberdade pessoal e normas sociais. E se você quer conhecer mais sobre a Coreia do Sul, assista esse vídeo que aparece no card.